Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. E eu espero que mais uma lição, onde nós iremos falar sobre o discípulo e a igreja. Que Deus abençoe, ilumine a sua mente para que você entenda e siga aprendendo e compartilhando. Vamos para a nossa lição de número 5, o discípulo e a igreja. Essa lição tem como objetivo, tem alguns objetivos. O primeiro deles é identificar os dois sentidos fundamentais da palavra igreja no Novo Testamento. Segundo objetivo, descrever os diversos significados de igreja como congregação. Terceiro objetivo, identificar a origem da igreja. Quarto objetivo, identificar a missão primordial da igreja. E o quinto objetivo, descrever o desempenho da igreja como agente de reconciliação. Para começarmos, nós vamos meditar num versículo de Mateus 16, capítulo 16, versículo 18, que nos diz o seguinte: Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, aqui nós estamos falando de uma igreja universal, né? Não é a igreja universal no sentido denominacional, tá, irmãos? Mas uma igreja que é geral, né? Dos crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Né? Não é uma placa denominacional, mas é uma igreja de todos aqueles. A igreja de Cristo é aquela igreja que todos aqueles que reconheceram a Cristo fazem parte. Tá bom? É nesse sentido que o texto vai nos mostrar aqui a palavra igreja. Bom, a palavra igreja no Novo Testamento, ela tem pelo menos dois significados. Primeiro deles, congregação, ajuntamento, crente reunido num local para adoração a Deus. Né? Então ela tem um sentido local, né? Um sentido... por exemplo, a igreja que estava na casa de fulano, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Éfeso, e assim por diante. Ela tem essa característica de um local onde as pessoas se ajuntam para ter comunhão e adorar ao mesmo Deus. A segunda palavra aí, o segundo significado, ela está no sentido global, como todos que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, temos pelo menos, o versículo que nós lemos anteriormente vai falar desse sentido, um sentido global, um sentido universal. Todos os crentes lavados e remidos. E nós temos também a ideia no Novo Testamento de uma igreja local, uma igreja que se reúne em casas, em sinagogas, em templos, que vão adorar o Senhor em comunhão. Então, essa comunhão da ideia de serviço, da ideia de companheirismo, da ideia de repartir, né, de compartilhar as coisas. Então, é esse o aspecto que nós vamos enfatizar nessa lição. Versículo 13 de Efésios 4 nos diz assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando nós abordamos igreja no sentido de localidade, né, no sentido de estarmos reunidos numa mesma localidade, esse texto ele traz uma ideia de crescimento, um crescimento espiritual produzido através da igreja onde nós estamos inseridos. Ou seja, a igreja onde eu estou inserido, a localidade ou a placa denominacional, né, ela precisa fazer com que os seus membros cresçam na direção de Cristo Jesus. O texto fala que cheguem à plenitude de Cristo, né? Então
como eu falei, eu falei em outros vídeos que a Bíblia ela tem um alcance muito elevado, né? Ela mostra um ideal para o ser humano bastante elevado. Aqui ela fala da plenitude, para que nós cheguemos à plenitude de Cristo, ou seja, para que a gente siga conhecendo. Então a igreja local, ela tem a finalidade, ela tem a função de levar o crente que nela está inserido a um conhecimento de Cristo, a fim de que nós cresçamos na vida espiritual, dia após dia. Então, a igreja ela não pode perder essa visão de crescimento espiritual dos seus membros. Uma igreja que não faz os seus membros crescer é uma igreja que precisa rever os seus conceitos. Porque a Bíblia é clara, e esse verso fala claramente de uma igreja que precisa fazer os seus membros crescerem. Isso nos faz perguntar, mas o que é igreja? Qual é a definição de igreja? A palavra que traduz igreja, eclesia, no grego, ela tem os seguintes significados. Chamar para fora. É o chamado para fora. Antigamente, lá na Grécia, as convocações de assembleias para decidirem algo sobre a comunidade que eles estavam inseridos, tinha essa palavra, eclesia, chamados para fora. O que acontecia? Você estava na sua casa e você era convocado para uma assembleia. Então você era chamado para fora da sua casa, para você ir a outras pessoas, para se ajuntar com outras pessoas, para tomarem uma decisão em comum, para discutirem suas decisões, para até crescerem, fazerem a questão ali política, para ver o que era melhor para aquela sociedade. A igreja também tem esse sentido. Você sai da sua casa, você vai a uma comunidade, para que ali também você conheça mais do Senhor, você cresça, você adore, você partilhe aquilo que você tem, você compartilhe ideias para crescimento uns dos outros. Então, a igreja não é uma simples instituição, embora a igreja, ao longo do tempo, ela se institucionalizou. Mas a igreja não é apenas isso. Não é apenas uma instituição com CNPJ e coisas do tipo. Não. Ela precisou se tornar uma instituição também. Não há problema da igreja ter um CNPJ, por exemplo. Mas a igreja de Cristo não é só isso. Ou não é isso. A igreja de Cristo é a reunião de crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que é o próprio Jesus, que estão ali para adorar a Deus por intermédio de Cristo Jesus, porque entenderam que foram perdoados os seus pecados pelo sacrifício de Cristo e comungam ali na mesma fé. Por isso estão juntos, por isso estão de pleno acordo. Então a igreja não é só uma instituição, não é só uma placa denominacional. A igreja são os crentes. A igreja são aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, que obedecem a sua palavra, que praticam no seu viver diário. Essa é a verdadeira igreja. É um organismo vivo e dinâmico. Não é algo estático, é dinâmico. Você trabalha, você faz, você produz para o reino, Você evangeliza, você ajuda pessoas carentes, você trabalha para ensinar os membros para terem crescimento espiritual. Isso é igreja, é um organismo dinâmico e não algo físico estático. Então a igreja ela sai, ela se prepara numa localidade, ela tem um crescimento espiritual, ela se fortalece na palavra de Deus, mas ela sai. Ela sai em direção ao pecado, no confronto com o pecado. Então as pessoas que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, amigos, familiares,
A gente vai ao encontro dessas pessoas para mostrar o evangelho salvífico. O evangelho que cura, que liberta, que transforma a mente e o coração das pessoas. Esse é o sair da igreja, esse é o mostrar ao mundo o papel real da igreja. Sair. Vai. Né? E muitas vezes isso é muito difícil, porque a gente gosta, claro que não generalizando, mas de uma forma geral, as pessoas gostam de estar num local cômodo, num local protegido, num local onde ela tem comunhão, ela tem tranquilidade. E quando você sai das quatro paredes e você começa a enfrentar o pecado, enfrentar as coisas que o mundo nos coloca, você começa a bater de frente com esse pecado, aí você tem problemas, aí você tem dificuldades e, por vezes, nós não queremos ter dificuldades. Por vezes, nós queremos estar ali, ainda que a igreja não cresça, ainda que os membros sejam os mesmos durante anos e anos a fio, mas nós queremos estar ali, porque ali é um local bom, um local cômodo, e eu não estou dizendo que não é. É bom estar com os irmãos, é bom ficar na igreja, é bom cultuar a Deus, mas isso não é o objetivo final da igreja. O objetivo final da igreja é sair, é ir ao encontro das pessoas, mas isso dá trabalho, isso requer preparo, isso requer oração, isso requer disposição do crente em ser, de repente, taxado de louco pelas pessoas, em ser humilhado pelas pessoas, mas a disposição mental do crente é tamanha, a compreensão do que Deus quer da sua vida é tamanha, que ele não se importa com isso. Ele não se importa em ser humilhado, em ser massacrado, porque ele sabe que ser humilhado fazendo a vontade de Deus é a melhor coisa que existe. Ser humilhado, sofrer afrontas, como Pedro e João falaram, em nome de Cristo, ser digno de sofrer essas afrontas em nome de Cristo, é algo maravilhoso, porque é algo que Jesus falou que nós teríamos, sofreríamos, mas que Ele estaria conosco em todos os momentos. Bom, a igreja também é um grupo companheiro de comunhão, né, que comunga da mesma coisa, comunga da mesma fé, partilha da dor um do outro, ajuda em oração, ajuda financeiramente também, quando é preciso. Isso é igreja, é companheirismo, é comunhão. A igreja de Atos 2:42, muitos de nós conhecem, mas diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, irmãos, a gente percebe três coisas aqui importantíssimas da doutrina dos apóstolos. Bíblia. A igreja precisa partilhar Bíblia com os seus. A igreja precisa ter comunhão uns com os outros. Não dá para um membro ficar de mal com o outro. Precisa ter comunhão, ajuntamento. É aquela questão de estar comum em algo. Né? A nossa comunhão, a nossa maior comunhão é porque todos estamos em Cristo Jesus e adoramos a Ele. No partir do pão, a gente percebe aqui que a gente supre as necessidades dos carentes, dos necessitados. Supre as necessidades uns dos outros. Aqui fala de pão físico, mas a gente pode também falar de sentimentos, né? Daquele conselho, daquele ouvido que você vai emprestar à pessoa para que ele possa, para que você possa também partilhar com ele aquele sentimento, aquela dor que ele está passando, aquela aflição, né? Partilhar do físico e também do emocional. E fala também nas orações. Como é importante a gente partilhar orações, né? Orar uns pelos outros, essa é a função da igreja. Ora por mim, que eu oro por você. E como é bom ouvir isso de um irmão: irmão, eu estou orando por você.
É a mesma coisa, ele está dizendo assim, meu irmão, eu estou preocupado com você. Eu comungo da mesma dor que você. Eu entendo as suas aflições e por isso eu estou orando a Deus para que Deus te ajude a passar por essas aflições. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Igreja é um corpo. Assim como nós, no nosso corpo, temos membros diferentes, o apóstolo Paulo vai falar muito bem sobre isso. Nós, como igreja, somos membros um do outro. Se você for lá em Romanos 12, 5, vai dizer, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O membro, ele precisa um do outro, mas quem comanda tudo isso é Cristo, que é a cabeça da igreja. A cabeça da igreja não é o pastor, não é a sua liderança, não são os obreiros, não é o diácono, não é o presbítero, seja lá qual a função de liderança que exerça na sua igreja. A cabeça da igreja é Cristo e é por ele que nós temos que nos moldar. É por ele que os membros realizam a função do que a cabeça pensa, do que a cabeça quer. Os membros precisam ser obedientes ao direcionamento que a cabeça dá. Então, Cristo é o cabeça e precisamos ser direcionados por eles. E por que muitas vezes fazemos coisas que não agradam ao Senhor? Porque não estamos sendo direcionados por Cristo. Muitas vezes estamos tendo como cabeça um líder espiritual. Uma pessoa que pediu a você para fazer algo, pediu à igreja para fazer algo que não consta na Bíblia. É algo que é da vontade dele, não da vontade de Deus. Então precisamos ter cuidado, precisamos estudar a Bíblia para saber realmente o que é da vontade do homem e o que é da vontade de Deus. Porque o cabeça da igreja é Cristo e nós precisamos seguir por Ele e não por outras pessoas. Mas só saberemos disso se meditarmos na Sua palavra, se entendermos o que Ele quer para as nossas vidas. Senão, ficaremos à mercê para que qualquer vento de doutrina que passe, a gente vá atrás. A gente seja levado por esse vento de doutrina. Cuidado com os ventos de doutrina. Cuidados com os modismos. Muito cuidado. Esteja sempre baseado na palavra de Deus. E eu não estou falando de estética, tá, irmãos? A estética, ela muda conforme o tempo e pode ser muito bem-vinda, sem problema algum, mas eu estou falando que algo que nós não precisamos, não devemos negociar é a palavra. A base precisa ser a palavra. Como essa palavra vai ser comunicada, isso muda ao longo do tempo. Mas a palavra, ela não muda. Exemplo clássico é a própria Bíblia. Primeiro era em pergaminhos, papiros, chegou a um compêndio de livros que nós temos hoje em mãos, nós temos no tablet, nós temos no computador, nós temos no celular, no smartphone, mas ela deixa de ser Bíblia porque ela está num componente diferente? Não. Até porque se nós fôssemos seguir a risca, deveríamos voltar lá atrás e todos leríamos a Bíblia em rolos, né, em papiros, em pergaminhos, e hoje nós não temos mais isso. Então é a palavra em si que importa, e não aonde ela está escrita. Né? Bom, Colossenses 1,18 diz que Cristo é o cabeça, ele é o cabeça do corpo, ou seja, da igreja. É Cristo que é o cabeça. A igreja é um templo espiritual. No Antigo Testamento, a igreja era feita de pedras, madeiras, né? E ali Deus vinha, falava com o seu povo e tudo mais. No Novo Testamento, a igreja somos nós. E um texto que vai deixar isso muito claro para nós é 1 Pedro 2,5, que nos diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de obedecerem sacrifícios espirituais, de oferecerem, sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha, irmãos, ele faz um comparativo aqui maravilhoso entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele fala de pedras, que eram os templos feitos
né, para adoração no Antigo Testamento, e ele fala de nós como pedras vivas, casas espirituais, né? E precisamos oferecer sacrifícios agradáveis, sacrifícios espirituais, não sacrifícios carnais, não sacrifícios de cordeiro, de ovelha, né? Não sacrifícios de animais, mas sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, porque o que agrada a Deus é um sacrifício espiritual. E esse sacrifício espiritual é por intermédio de quem? De Cristo Jesus. Só com muito tempo para a gente esmiuçar mais esse texto, né? É coisa boa a gente perceber essas nuances que o texto nos traz. E a palavra de Deus ela é muito profunda, cabe a nós meditar, se aprofundar, e coisas maravilhosas sairão para as nossas vidas, ensinamentos preciosos teremos a partir da meditação da palavra do nosso Deus. A igreja também ela precisa se manter santa, e santa, quando eu falo santa aqui, é separada do uso comum, né? Essa palavra no original quer dizer separada do uso comum, consagrada, dedicada a Deus. Não é santa no sentido de pura totalmente, porque a igreja somos nós, e nós não somos puros totalmente, porque continuamos pecadores. Mas somos separados, nós somos consagrados para a obra de Deus. Nós somos separados do mundo. Não que você vai sair do mundo, mas separado no sentido de não praticar as coisas que o mundo pratica. É nesse sentido. Então a igreja precisa se manter assim. Precisa se manter separada. Coríntios 3, 16, 17 diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então nós somos santos também, separados, porque o templo de Deus, o templo que ele faz menção aqui no Antigo Testamento, hoje o templo de Deus sou eu e você, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, em todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. A igreja ainda faz sacrifícios no Antigo Testamento, eu falei de sacrifícios aqui, né? Mas que sacrifícios são esses? Sacrifícios de louvor, são os sacrifícios espirituais, sacrifícios de louvor. Hebreus 13, 15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Louve a Deus, meu querido. Confesse a Ele, confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o maior louvor que você deve dar a Ele. Engrandeça o nome de Deus, reconheça que Ele é o Todo-Poderoso na sua vida, que sem Ele você não pode nada. Isso é um sacrifício de louvor. Que sacrifício gostoso de se fazer, né? Se todo sacrifício fosse esse. Mas muita gente não sacrifica nesse sentido. Muita gente não louva Deus ainda, não reconhece Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez por cada um de nós. O segundo sacrifício aqui é um sacrifício de boas obras. Na sequência, Hebreus 13, 16 diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Repartir o pão, compartilhar aquilo que você tem. Isso agrada ao coração de Deus. Dar às pessoas uma oportunidade de melhorarem, de compartilhar o pouco que você tem com outros, de ajudar aos necessitados. Isso agrada ao coração de Deus, porque o que não agrada ao coração de Deus é você ver alguém passando dificuldade, você tendo a possibilidade de ajudar e não fazê-lo. Isso não agrada o coração de Deus, porque isso se torna egoísmo, isso se torna olhar para o outro com um olhar, o problema é dele, o problema é nosso. O cristão deve tomar o problema do outro para si, e quando ele puder resolver, e quando ele puder ajudar, ele deve fazê-lo sim. Deve fazê-lo sim. O terceiro sacrifício espiritual é um sacrifício de uma vida dedicada a Deus. Romanos 12, 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. Culto racional, culto com inteligência, culto com consciência daquilo que você conhece a Deus, culto entendendo o porquê você adora a Deus, o porquê você louva a Deus, o porquê você está na presença de Deus, o porquê você aceitou Cristo. Isso é um culto racional, é um culto com entendimento. Eu já falei em outros vídeos sobre o racional e o emocional. Um culto emocional não te leva ao conhecimento, não te leva à razão, mas um culto racional te leva a se emocionar, leva você à emoção, porque quando você entende quem Deus é e o que Ele fez pela sua vida e o que ainda irá fazer, não há como você não se emocionar. Não há como você não ficar extasiado por aquilo que você já conhece de Deus e por aquilo que a Bíblia traz, para que você continue conhecendo e cada vez mais conhecendo. A razão ela te leva para a emoção, mas a emoção nunca para a razão. A emoção ela te tira da razão. Então cuidado com cultos emocionalistas apenas. Um culto racional, um culto com consciência, é um culto que agrada a Deus, é um culto que engrandece a Deus, é um culto que Deus olha e fala, eles me reconhecem, eles entendem quem eu sou, por isso eles estão me cultuando. Coisa boa, irmãos, é isso. A origem da igreja. Jesus, quando ele esteve aqui, ele não foi bem recebido pelos seus, né? Então ele falou, então eu vou aos gentios, eu vou aqueles que vão me receber. Então ele chama 12 pessoas, seus apóstolos, ensina essas pessoas, e a partir dessa liderança ele vai formar a sua igreja. Importante, é Jesus que institui a igreja. No versículo inicial que nós lemos, ele fala, edificarei a minha igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Nesse mesmo verso ele fala, minha igreja, a igreja é dele, não é do ser humano. Jesus também, a igreja, ela está em processo de edificação. Efésios 2, 20 e 21 diz assim, edificados, no qual todo edifício é ajustado e cresce. A igreja está em crescimento, em constante crescimento. A igreja tem que ter Cristo como fundamento. Efésios 2, 20 diz, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Pedra angular é aquela pedra que é colocada, né, num arco de pedra, num portal, é aquela pedra que é colocada no meio. Aquela pedra do meio, ela dá suporte a todas as outras. Então essa é a chamada pedra angular. Ela coloca ali, ela dá suporte. Se você retirar aquela pedra, cai tudo. Cristo é essa pedra angular, que dá suporte, que é a base da igreja. Como eu falei, a igreja e o Estado, elas precisam estar diferentes. Né? Elas se respeitam, mas estão em ambientes diferentes. Cada um se respeita, mas não interfere, não há ingerência uma na outra. O Estado não ingere na igreja, nem a igreja no Estado. Por exemplo, o Mateus 22, 21 diz assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma coisa é a César, é o Estado, outra coisa é de Deus. Uma coisa não interfere na outra e não pode interferir, não deve interferir. Infelizmente a gente vê isso acontecendo em muitos casos, mas não deveria ser assim. A missão da nova comunidade. 2 Coríntios 5,18 diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, isso aqui fecha com chave de ouro. Deus nos reconciliou por conta do pecado, Deus nos reconciliou com Cristo. E agora, Deus nos dá esse ministério de reconciliação. Eu preciso reconciliar outras pessoas com Cristo, mostrar o Evangelho a outras pessoas. Preciso ir a essas pessoas como igreja viva para falar do amor de Cristo que reconcilia o homem com Deus. Deus abençoe a sua vida, esse ministério. Deus abençoe você como igreja para que produza frutos de arrependimento naqueles que ouvem a mensagem de Deus
através de você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.